Olá, amados do Senhor da Glória. Graça e paz de Cristo continue sendo multiplicada sobre as nossas vidas. Eu quero saudar a toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite chuvosa, nessa noite aparentemente fria, mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa continuar aquecendo os nossos corações. Bem, amados, nós estamos aqui numa noite de quinta-feira e você já sabe que toda quinta-feira é noite de Escola da Sabedoria. É a noite em que nós estudamos a palavra de Deus, é a noite em que nós nos alegramos com o Espírito Santo de Deus a nos ensinar, a nos consolar, a nos exortar, e eu creio que hoje não será diferente. Muito bem, nós estamos então começando a nossa Escola de Sabedoria nesta noite de quinta-feira, noite do ensino da palavra. E se você estiver em casa, se você estiver com alguém em casa, convide as pessoas que estão em casa para assistirem conosco à Escola de Sabedoria, para participarem da Escola de Sabedoria. Se você estiver no trabalho, tiver a oportunidade de ler a Bíblia, que também você possa, então, nesse tempo, pegar a Bíblia no seu celular, né, ou no iPhone, no iPad, enfim, se você tiver um instrumento que lhe dê acesso à Bíblia, que você possa, nesse tempo, então, lançar a mão da Bíblia para que você possa acompanhar a nossa Escola de Sabedoria através do texto bíblico que nós vamos estar estudando nessa noite. Se você está no carro e você tiver a oportunidade de estar ouvindo a transmissão, né, que também você possa estar, então, ouvindo a transmissão e que as palavras que forem liberadas, elas possam fortalecer a sua fé, edificar a sua fé, fortalecer o seu coração, até porque a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é espírito e vida, e assim eu creio que a palavra de Deus ela é restauradora, a palavra de Deus ela tem a capacidade de criar, ela tem a capacidade de salvar, ela tem a capacidade de libertar, de nos fazer prosperar. Enfim, a palavra de Deus ela é vida. Muito bem, nós estamos então, como eu já disse, na Escola de Sabedoria, e eu creio que nesse tempo nós estamos estudando os evangelhos, né? E você já sabe disso, nós estamos no Novo Testamento, estudando os evangelhos. Nós já estudamos o evangelho de Mateus, e nesse tempo nós estamos estudando o evangelho de Marcos. E vocês sabem que nós já estudamos os capítulos número 1, 2 e 3 de Marcos. E nessa noite eu quero estar estudando com você o capítulo de número 4 do Evangelho de Marcos. Também, eu sei que nós, quando fomos estudar os capítulos 1 e 2, nós fizemos uma breve introdução sobre a vida do evangelista Marcos, né? E fizemos uma série de... trouxemos para você uma série de informações para que você pudesse compreender um pouco mais da vida do escritor do Evangelho de São Marcos. E eu ainda quero dizer que se você estiver lembrado de alguém que você gostaria de ouvir essa palavra, que você possa fazer uma ligação, que você possa ligar para alguém que você gostaria de que participasse conosco nesta noite abençoada da Escola de Sabedoria da Igreja de Atos dos Apóstolos, onde nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Muito bem, se tem alguém que não é da Igreja de Atos dos Apóstolos, mas que ama a palavra de Deus e nessa noite está conosco e talvez não me conheça, eu quero dizer para você que eu sou o pastor Maurício Nascimento Filho e eu sou responsável pelo ministério Igreja de Atos dos Apóstolos de Jesus Cristo e fico muito feliz com a sua participação nessa noite na nossa Escola de Sabedoria. Muito bem, eu creio que nós já fizemos as considerações iniciais, creio que você já está apto, né, com o coração preparado para receber a palavra de Deus, que é a boa semente. Aliás, nós vamos hoje falar também sobre a parábola do semeador daqui a pouquinho, né? Mas antes, é importante que nós oremos, porque a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que nós devemos fazer debaixo de oração, porque é o Espírito Santo de Deus quem deve nos conduzir em todas as coisas que nós vamos fazer no reino de Deus. Assim, eu quero te convidar para que esteja orando comigo, assim eu quero convidar para que você possa estar em concordância e unidade, porque você sabe que as coisas no reino de Deus são feitas todas com unidade, são feitas em concordância.
Por isso que a Bíblia nos ensina que aquilo que nós ligarmos no céu será ligado na terra, e também o inverso é verdadeiro. Aquilo que você desligar na terra também será desligado no céu. Mas nessa noite, como uma igreja do Senhor, como um povo só, certamente nós estamos em unidade na terra, estamos em unidade como igreja, como povo de Deus, e seguramente nós estamos ligados no trono da graça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado, Pai santo, Pai querido, porque reconhecemos o teu poder em operação sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai querido, porque reconhecemos que tu és Deus de eternidade a eternidade e que não existe outro Deus além de ti. Reconhecemos que tu és soberano sobre as nossas vidas. Reconhecemos, Pai amado, Pai santo, que em todo tempo o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem cuidado de todos nós, Pai, porque tu és um Deus zeloso, tu és um Deus amoroso, tu és um Deus que tem compaixão de todos nós. E obrigado, Senhor, porque mesmo nos momentos em que o Senhor a tua graça não consegue nos alcançar porque estamos distante de ti, o Senhor entra com a tua misericórdia em meio à dor do ser humano, Pai. Mesmo quando não merecíamos a graça, ou quando estamos distante de ti, a tua misericórdia nos alcança e a tua mão estendida, Senhor, para amparar o pecador, para amparar o necessitado, para amparar todos aqueles que têm necessidade de ti. Por isso, Pai amado, Pai santo, nesta noite, eu quero te agradecer, Senhor, pelo ensino da tua palavra. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa, Pai, que está assistindo a esse vídeo. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada pessoa que está assistindo a essa live, meu Pai. E que a palavra que vai ser liberada a partir de agora, vinda diretamente do trono da graça, possa alimentar a muitos, Pai. Assim como o Senhor, Pai, no meio do deserto, assim como o Senhor no mar da Galileia, ministrando na condição de ser aquele que é o pão da vida, alimentou multidões e nos confiou, Pai, a missão de, através da tua palavra e de, através do teu evangelho, Senhor, também alimentar as multidões, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, fome e sede de ti, Pai. Assim, Senhor, na autoridade que tem o nome de Jesus, nós declaramos, Pai, uma noite abençoada, uma noite em que o poder de Deus certamente alcançará a muitos, Pai, a todos aqueles que têm fome e sede de ti, Senhor. Por isso nós já te agradecemos, Pai amado, Pai santo, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E você aí do outro lado, junto comigo, você diz amém, 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 amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Muito bem, nós estamos aqui, então, na Escola de Sabedoria da Igreja de Atos. E como eu já disse, nós estamos nesse tempo estudando o Evangelho de Marcos. E nós já estudamos os capítulos 1, 2 e 3. E nesta noite nós vamos investir tempo estudando o capítulo número 4. E quando eu olho para o capítulo número 4, você pode pegar a sua Bíblia aí, se você ainda dá tempo de você pegar a sua Bíblia, ou se você estiver assistindo essa transmissão pelo celular ou pela TV, seja, eu não sei qual é a forma que você está assistindo, e você tiver um outro celular que você possa abrir a Bíblia, é muito importante que você esteja com a Bíblia, porque a Bíblia na sua mão te dará a oportunidade de você não só ouvir, mas também ler a palavra e, do ponto de vista pedagógico, nós sabemos que aquilo que você lê e aquilo que você ouve, você grava mais, você retém mais. Né? Aquilo que o ser humano lê e ele ouve, ele retém mais. Então, como eu ia dizendo, quando a gente olha para o Evangelho de São Marcos, no capítulo número 4, nós vamos encontrar, então, cerca de 5 episódios. Desses 5 episódios, narrados pelo evangelista Marcos, nós vamos encontrar algo em torno de quatro parábolas, né? E nós vamos encontrar uma passagem onde Jesus fala sobre a ação e a atitude e o poder de Jesus de acalmar a tempestade, que também algumas dessas passagens também já foram vistas no Evangelho de Mateus. Mas talvez você não tenha assistido às nossas ministrações no Evangelho de Mateus e você talvez nunca tenha lido o Evangelho de Marcos ou leu alguns textos.
Então, eu te convido para nessa noite você examinar comigo acerca desses 5 episódios que estão no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E o primeiro episódio, ele fala da parábola do semeador. Bem, relembrando, para aqueles que já ouviram, você sabe que uma parábola é uma história, né? Uma pequena história, e a parábola, ela era utilizada por Jesus de uma forma muitas vezes intensa, onde Jesus se apoiava em fatos naturais ou situações naturais para explicar às pessoas que estavam ouvindo as suas ministrações, ensinando a essas pessoas com base em coisas naturais, para, na verdade, falar de coisas espirituais. Na verdade, eu sou apaixonado por Jesus Cristo, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele continua fazendo e por tudo que ele ainda fará. E Jesus Cristo não é à toa que ele tinha e tem o título de mestre, de rabi, mestre, porque a capacidade com que Jesus ensina, a capacidade com que Jesus ensinava as multidões, e eu creio que continua ensinando hoje pelo Espírito Santo de Deus, era fantástica. Eu fico maravilhado só de imaginar, né? Só de pensar, ter a oportunidade de sentar na relva, né? No campo, ou sentado à beira da praia, ouvindo Jesus ministrar com excelência, com autoridade, com poder, com glória. Eu certamente fico... isso me dá uma expectativa, um prazer e uma alegria de ver alguém que tinha não só oratório, mas o poder, a glória, a capacidade de ensinar, pegar coisas simples para ensinar verdades espirituais, para ensinar coisas profundas. Então, a primeira parábola que aparece aqui é a parábola do semeador. E qual era o contexto? Qual era a ideia? Jesus estava ensinando a multidão, né, que a respeito de um semeador, alguém que saía para semear, e ele coloca dessa forma, que um semeador saiu a semear, e ele tinha semente nas suas mãos para semear. E Jesus vai dizer então que Jesus vai trazer aqui a concepção de que as sementes lançadas pelo semeador, elas caíram em tipos de solos diferentes. E ele vai dizer que, por exemplo, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que teve algumas sementes caíram à beira do caminho. Ele vai dizer aí no versículo de número 5, que, na verdade, que outra parte dessas sementes, elas caíram em pedregais. Ele vai dizer ainda que outra parte dessas sementes que foram semeadas caíram em meio aos espinhos. E ele vai dizer que tem uma outra parte dessas sementes que caíram em uma boa terra. Então, quando você olha, né, Jesus ensinando, no que se refere à parábola do semeador, ele cita 4 tipos de solos ou 4 tipos de terrenos. E ele diz que um desses terrenos era um terreno duro, era um terreno que tinha dificuldade de que a semente pudesse penetrar e que ela podia germinar. E aí ele diz que esse tipo de semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu em meio aos espinhos, outra semente caiu em uma boa terra, e teve uma semente que caiu num lugar onde não havia muita terra. E esses relatos ele faz no capítulo 4, a partir dos versículos 3 até os versículos de número 8. E quando chega no versículo de número 9, diz assim, Jesus vai dizer então, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. O texto relata que após Jesus falar com aquelas pessoas sobre a parábola do semeador, e falar, né, que a semente foi lançada e os diversos tipos de solo que a semente caiu, a Bíblia vai dizer então que eles
eles se retiram, as pessoas se retiram, e vai ter um momento em que ele vai estar a sós com os discípulos, e os discípulos vão perguntar, né? Versículo 10, se eu puder mais fidedigno ao texto. Diz assim no versículo 10. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram acerca da parábola. E no versículo número 11, Jesus agora vai explicar, vai fundamentar a parábola. Então, diz assim no versículo número 11. Ele lhes disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. O entendimento, então, aqui é que aquilo que Jesus acabara de ensinar aquelas pessoas acerca da parábola do semeador, certamente deixar aquelas pessoas maravilhadas, e como era um ensino simples, mas poderoso, fez com que aquelas pessoas pudessem ter uma compreensão daquilo que Jesus estava falando. Até porque a agricultura, a plantação, sementes, solos, era algo muito peculiar, era algo muito comum na vida daquelas pessoas que estavam a ouvir a parábola. Agora, é interessante que no versículo de número 11 e 12, Jesus vai dizer, no capítulo 4 de Marcos, Jesus vai dizer que aquelas pessoas, aos discípulos e aos que estavam seguindo, era dados a eles o direito de conhecerem a verdade ou os mistérios acerca do reino, né? Mas aquelas outras pessoas não. Era o suficiente que eles tivessem o conhecimento das coisas naturais. Mas vejam, a eles não eram dados o direito de conhecer as coisas espirituais. Isso com uma razão. A razão é porque para eles não interessava, eles não estavam verdadeiramente interessados em conhecer as coisas espirituais, em conhecerem aquilo que Jesus Cristo veio anunciar. Então, por isso que no versículo número 12, Jesus diz assim, ora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados. Porque havia uma dureza no coração daquelas pessoas, elas não estavam interessadas na verdade, e a elas era permitido o entendimento natural, mas não lhes eram permitido o entendimento das coisas espirituais. E eu queria que você entendesse que, como filho de Deus, como cristão, né, que já recebeu a verdade, que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é muito importante que você esteja muito mais atento às coisas espirituais, tá, em detrimento das coisas naturais. Aliás, nós não estamos falando de Paulo, mas o próprio Paulo nos ensina que nós devemos desejar as coisas lá do alto. A própria palavra nos ensina que nós não devemos juntar tesouro na terra, mas devemos juntar tesouros nos céus. A própria palavra nos diz que aonde estiver o nosso coração, salvo engano, aí estará o nosso tesouro. Então, o nosso coração deve estar na verdade. O nosso coração deve estar nas coisas espirituais. São as coisas espirituais que nos interessam. Bem, voltando ao texto, então, quando Jesus acaba de dizer isso aos discípulos, aquele que está nos versículos número 11 e 12 do capítulo de Marcos, dizendo que aos discípulos era dado o direito de compreenderem as coisas espirituais, as coisas por trás da parábola, por trás das coisas naturais. Ele vai agora explicar para os discípulos o que na prática essa parábola queria dizer. E Jesus vai então dizer que, a partir do versículo 13 até o versículo de número 23 a 20, Jesus vai ensinar aos discípulos, ou tornar claro para os discípulos, né, as coisas espirituais que tinham por trás da parábola do semeador. E aí Jesus vai dizer, olha, eu quero que vocês entendam que, na prática, a semente é a palavra de Deus. Né? A semente que foi semeada, a semente que está sendo lançada, é a palavra de Deus. E muitas vezes, na verdade, a terra pode ser associada e comparada num paralelo ao coração do homem. E a ideia aqui, então, é de que
quando a semente ela é de boa qualidade, sempre, né? Porque a palavra de Deus ela é perfeita, né? E quando a semente é lançada, ela, dependendo do tipo de solo aonde ela cair, ela poderá produzir, poderá ter frutos, germinar frutos ou não. A semente é de boa qualidade, mas se a terra não tiver preparada, se a terra não foi trabalhada, se a terra não tiver apropriada para receber essa semente, dificilmente vai haver germinação e dificilmente vai haver frutificação. Então ele vai dizer, olha, se nós olharmos para esses quatro tipos de solos, né? E considerando que o solo seria, nesse paralelo que a gente está traçando, seria o coração do homem, eu queria que vocês entendessem, então, que existem pessoas que recebem a palavra de Deus, está no versículo de número 15, do capítulo 4 de Marcos, ele vai dizer que existem pessoas que, mesmo tendo ouvido a palavra, aquele tipo de semente que caiu à beira do caminho, existem pessoas que, ouvindo a palavra, acham a palavra bonita, mas assim que recebe a palavra, vem de imediato Satanás e toma a palavra, toma a semente, tira a semente. E é isso que está no versículo 15, ele vai dizer assim, os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Tendo-a, eles ouviram a palavra, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Então, você entende que existem alguns tipos de pessoas que ouvem a palavra, né? E assim que ouviu a palavra, de imediato elas são atacadas pelo inimigo e elas permitem que o inimigo possa tirar aquilo que elas receberam e elas deixam de se beneficiar do ponto de vista espiritual daquilo que foi semeado no coração dela. Depois Jesus vai dizer ainda no versículo de número 16, que existem algumas pessoas que têm prazer em receber a palavra. É aquilo que ele vai chamar do tipo de compara o coração desse homem ou dessa pessoa a um terreno rochoso, né? E isso você pode ver no versículo 16, que ele vai dizer assim, da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo, com prazer a recebem, não sendo, versículo 17, não tendo, porém, raiz em si mesmo, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Eu sei que vocês já viram pessoas que, ao receberem a palavra, elas dizem, boa essa palavra é maravilhosa, essa palavra é poderosa. Eu já vi pessoas chorarem por causa da palavra. Eu já vi pessoas que, na verdade, dizem, eu afirmo, eu não posso mais viver sem essa palavra. O coração se enche de alegria, o coração se enche de gozo por causa da palavra. Mas, quando as dificuldades aparecem, quando a tribulação chega, quando a perseguição chega, quando o confronto chega por causa da palavra, algum diz, você agora é crente, e você antes era assim, você antes era assado, e você agora entrou nessa onda de ser crente, você agora entrou nessa onda de usar uma Bíblia, quer espiritualizar tudo. E normalmente essas pessoas elas acabam não tendo força para se sustentarem na palavra e através da palavra. Elas acabam desistindo da palavra, né? Ou por qualquer dificuldade deixam de ir à igreja, por qualquer dificuldade deixam de buscar comunhão com Deus, por qualquer dificuldade desistem da caminhada cristã. E aqui Marcos, né, Marcos relatando os ensinos de Jesus no que se refere à parábola do semeador, ele vai dizer então que existe, além daquele tipo de coração que se compara que caiu na beira do caminho, existe um tipo de coração, existe um tipo de pessoas cujo coração se alegram ao receber a palavra, mas diante das dificuldades, elas acabam desistindo, né? Abandonando a palavra. E continua então Jesus traduzindo, né, ou ensinando os discípulos, né,
ensinando aos discípulos acerca da parábola do semeador, para que eles tivessem clareza das verdades espirituais que o Senhor estava ali a ensinar. E ele vai dizer então, no versículo número 18, ele vai dizer, olha, existem outros, versículo 18, acompanhe comigo. Existem outros, outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Jesus está dizendo que existem outros tipos de pessoas cujo coração pode ser comparado a um tipo de terreno onde a semente cai em meio aos espinhos. E talvez você possa perguntar aí, pastor, o que é que, nessa comparação, o que seriam os espinhos? Os espinhos aí seriam os cuidados, segundo a palavra de Deus, com as coisas desse mundo, com os enganos, com as riquezas, né? Com as próprias ambições do ser humano. Existem pessoas que acham a palavra de Deus linda, como eu já disse, maravilhosa, mas elas não conseguem, por exemplo, abrir mão dos seus próprios sonhos, elas não conseguem, muitas vezes, investir tempo para ler a palavra, para meditar a palavra, para orar. Elas vão se descuidando das coisas espirituais, porque, na verdade, o coração, a mente, a alma, estaria muito mais concentrada nas coisas naturais do que nas coisas espirituais. Veja, aquilo que não é regado certamente vai morrer, meu irmão. Aquilo que não é cuidado certamente vai morrer. Na prática, nós precisamos entender que quando temos um encontro com Jesus Cristo, né, a Bíblia diz que nós nos tornamos nova criatura. E a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Mas a carne, a velha natureza, ela continua lá, né? Agora, quem vai viver e quem vai morrer depende muito de quem você alimentar. Se você alimentar ainda as coisas da carne, certamente você vai matar as coisas do espírito. Se você alimentar mais as coisas do espírito, certamente a velha natureza, a velha criatura vai continuar morta no lugar dela. Então, muitas vezes, pessoas recebem a palavra e a palavra se torna infrutífera, a palavra não consegue frutificar, porque, na verdade, as pessoas acabam não tendo zelo, não tendo prazer na palavra. E a Bíblia nos ensina que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. E diz assim, bem-aventurado, feliz, eu posso dizer frutífero, é o homem, é a pessoa que tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que existem pessoas que recebem a semente, que é a palavra de Deus, e se tornam infrutíferas, a palavra não frutifica, porque ela estaria muito mais preocupada com os cuidados, com as coisas do mundo, com os cuidados, aquelas coisas que ela mesma escolheu, com os enganos, preocupações com as riquezas, e isso vão sufocar a palavra de Deus. Por fim, com relação a esse primeiro episódio, no que se refere à parábola do semeador, Jesus vai dizer que, no entanto, existe um tipo de solo, existe um tipo de terreno, né? Existe um tipo de coração, e que é considerado como sendo um bom solo, uma boa terra, certamente um solo preparado, uma terra preparada, em que esse solo é capaz de receber a semente, e são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra e dão fruto. E diz aqui a Bíblia que dão fruto a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, o Senhor está dizendo que aqueles que ouvem a palavra, né, e que guarda essa palavra no seu coração e amam essa palavra, né, recebe essa semente, cuida, rega, limpa, certamente eles vão frutificar. E aí, frutificando, existem
pessoas, se a gente puder fazer esse paralelo, nessa comparação, a produtividade, né, a frutificação pode ser de 30 vezes mais, 60 vezes mais e até 100 vezes mais. Muito bem. Então, eu espero e creio que o seu coração é uma boa terra e uma terra que recebeu a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, e eu quero declarar pelo Espírito Santo de Deus que o inimigo não é capaz de te roubar. A Bíblia diz que o Senhor veio para que... A Bíblia diz em João 10:10 que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas não para aí a palavra. A Bíblia diz que, na verdade, o Senhor, ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Em abundância. Eu quero dizer para você nessa noite, pelo poder que tem no Espírito Santo de Deus, que a palavra do Senhor, a boa semente, está guardada no teu coração. E você é terra boa. Você é terra frutífera. Eu quero dizer que a palavra que está dentro de você, ela continuará produzindo frutos e não só 30, não só 60, mas até 100 por um, para que outras vidas sejam alcançadas por aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração. Eu creio assim, meu amado, e a Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso estou declarando a palavra de Deus na sua vida. Muito bem, depois do episódio da parábola do semeador, no seu capítulo 4 de Marcos, do Evangelho de Marcos, vai ser registrado a partir dos versículos de 21 a 25, aquilo que seria, que ficou denominado como sendo a parábola da candeia. E eu como é curto o texto, eu gostaria que você me permitisse ler, que eu lesse, para que você pudesse ficar ligado. Então, dentro daquele propósito de que aquele que ouve, aquele que lê, retém melhor as informações que lhe são apresentadas, eu queria ler com você os versículos de 21 a 25 do capítulo 4 de Marcos, naquilo que está intitulado como sendo a parábola da candeia. E diz assim a palavra. Ele, Jesus, lhes disse, vem a candeia, na verdade é uma pergunta, vem a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Versículo número 22. Pois nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Versículo 23. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. E versículo 24. Então lhes disse, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medides, vos medirão a vós, e vos será ainda acrescentado. Ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Muito bem, nos versículos de 21 a 25, está descrito, né, Jesus ensinando outra parábola e apresentando aos discípulos. E Jesus está nos dizendo que, na verdade, uma candeia é uma luz, né? A luz que nos foi dada, né? E a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e em João ele vai dizer que nós somos a luz do mundo, né? E a luz que nos foi dada, Jesus, os ensinos que Jesus nos deu, que funciona como a luz, como a lâmpada, como a candeia, para anunciar a verdade a outros. Jesus vai perguntar aos discípulos, perguntando se uma candeia, se ela foi gerada, se ela vem para ser colocada embaixo da cama ou ela deve ser colocada no velador. É claro que uma candeia, uma luz, ela deve ser colocada no lugar mais alto. O velador é a parte mais alta da casa, de um lugar, para que agora, naquela altura, a luz, a candeia, ela possa propagar toda a claridade, para que onde estava escuro, agora haja luz, haja claridade. Então, na prática, Jesus está dizendo aos discípulos que, na verdade,
eles precisam entender, e nós nessa noite precisamos entender, que com o conhecimento que nós recebemos, porque nos tornamos luz, né, por causa de Jesus, a ideia é que, independente do tipo de terreno que possamos encontrar pela frente, independente do tipo de coração né, nessa comparação do solo, da parábola do semeador, independente do tipo de solo, independente do tipo de pessoas, do coração de pessoas em relação à palavra, o que nós temos que fazer é semear a palavra. O que nós temos que fazer é anunciar a verdade. Nós não podemos ser paralisados ou nos tornarmos infrutíferos ou inativos, né? Com a desculpa de que somos luz, com a desculpa de que temos a semente dentro de nós, que é a palavra de Deus, temos a semente nas nossas mãos, que é a palavra, e não podemos deixar de semear com a desculpa de que as pessoas não querem receber a palavra, com a desculpa de que as pessoas que as pessoas são insensatas em relação à palavra. A nós competem a nós nos compete como luz a nos colocarmos numa posição de clarearmos a escuridão e, nesse caso, anunciando a palavra, semeando a palavra, anunciando a palavra a toda a criatura, conforme nós somos comissionados lá em Mateus, no capítulo de número 28, que nós já estudamos, e Marcos mais adiante nós vamos estar trabalhando também essa verdade. Então, e por isso que Jesus está dizendo para os discípulos nesse contexto que nós devemos nos comportar como luz, como uma candeia no velador, para que assim a gente possa iluminar as trevas e nada possa ficar encoberto, nada, porque na verdade tudo é a proposta de Jesus, é que tudo deve ser descoberto. E aí ele vai dizer que quem tiver ouvido para ouvir, que ouça, ou seja, tem a capacidade de ouvir as coisas espirituais. Desenvolvamos a nossa audição espiritual para entendermos as coisas espirituais por trás das coisas naturais que Jesus estava falando. E ele vai dizer, então, porque é preciso que vocês entendam que se assim não for, ao que tem, lhe será dado mais ainda. Ou seja, aquele que frutifica, né, está muito parecido com aquela parábola dos talentos, né? Aquele que frutifica vai receber mais, vai continuar crescendo, vai continuar avançando. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Se você recebe, né, sementes para semear, se você é luz, recebeu a luz, recebeu a verdade, e você negligencia a utilização da luz, se você negligencia a capacidade de semear aquilo que já foi lhe dado, certamente você perderá, né, essa capacidade de configurar, a capacidade de se manter como alguém que, né, que está no reino de Deus e como alguém de fazer a vontade de Deus. Você perderá essa capacidade. Muito bem, assim nós encerramos então o segundo episódio do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4. Nós vimos o primeiro episódio, repetindo, né? Sempre bom na escola a gente repetir. Falamos sobre as considerações da parábola do semeador. Agora acabamos de falar sobre as considerações da parábola sobre a candeia, a parábola da candeia, e agora nos restam mais 3 episódios. Eu espero que você tenha mais um pouco de paciência, eu espero que você esteja amando, né, esse estudo, esse ensino. Eu espero que você possa estar se deliciando com a palavra de Deus, que é prazeroso nós estudarmos a palavra de Deus. Muito bem, e aí, como eu já disse, nós temos mais 3 episódios, nós vamos continuar avançando. E se você ainda estiver com sua Bíblia aberta, aí você vai ver que os próximos episódios vai falar da parábola da semente e também vai falar da parábola do grão de mostarda. E aí eu queria, na verdade, eu queria que você entendesse, eu vou talvez tentar juntar esses 2 episódios, porque a proposta é a mesma. Qual é a lógica de Jesus? Jesus, aqui em Marcos, ele estava ensinando os discípulos, né, o povo e agora os discípulos através de parábolas, falando das coisas naturais e fundamentando as coisas espirituais por trás da parábola. E
Agora ele vai trazer o conceito do que é o reino de Deus. Vocês sabem que Jesus ele vem à terra para anunciar o reino de Deus. A proposta é de que assim como seria no céu, para que fosse que o que já é no céu pudesse ser implantado na terra, que assim como que fosse assim na terra como já é no céu. E aqui ele vem anunciar o reino de Deus. Outro dia a gente pode fazer uma escola de sabedoria, ou talvez dentro do programa Conversando no Telhado, algumas comparações entre o reino dos céus e o reino de Deus, tá? Mas hoje não é o dia, eu não haveria tempo para a gente fundamentar aqui. Mas o fato é que agora, Jesus, nessas duas parábolas, tanto na parábola da semente, como na parábola do grão de mostardas, ele vai falar acerca do do reino de Deus. É como se ele estivesse dizendo, sabe, olha, eu queria falar algo para vocês. Eu estou parafraseando, né? Eu queria falar algo para vocês. Eu queria falar para vocês acerca do reino de Deus. E para que vocês possam compreender o que é o reino de Deus, eu posso fazer duas comparações. Eu posso fazer dois paralelos. O primeiro paralelo é que eu queria que você entendesse que eu posso comparar o reino de Deus como semelhante a um homem que lançou uma semente na terra. E depois que ele lança a semente na terra, ele descansa, né? Ele dorme e ele dormiu e se levantou de noite e de dia, e a semente brotou e a semente cresceu e ele não sabe como, ele não viu como. E aí ele continua, no caso da parábola da semente, ele vai continuar dizendo, porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E aí haveria o tempo da ceifa, né? Depois que está tudo pronto, tudo arrumado, chegou o tempo de ceifar, o tempo de colher. O que Jesus está dizendo para os discípulos que o reino de Deus é comparado, né? É como se é semelhante a um homem que lançou a semente na terra, como eu já disse, e na verdade o frutificar, o germinar dessa semente não depende do homem. O crescimento se dá de uma forma espiritual. Ele está falando de crescimento espiritual, né? E que na verdade existem mistérios que o homem não tem como compreender. Tem coisas no reino espiritual, tem coisas no reino de Deus que momentaneamente, até que o homem tenha maturidade espiritual, ele não tem condições de compreender. E aqui é exatamente isso que ele está dizendo. Na prática, o que Jesus está dizendo é que a nós, né, se formos esse homem que vamos semear a semente, devemos semear a semente com fé. Devemos semear a semente e descansar, porque quem faz o crescimento da semente é o próprio Deus. O lavrador, quando ele lança a semente na terra, ele não tem, a ele compete regar, a ele compete limpar, mas tem uma etapa desse crescimento espiritual que não está na capacidade do homem, não está no agir do homem. É o Senhor quem faz a terra germinar essa semente e frutificar essa semente. Se nós juntarmos essa parábola da semente com a parábola da candeia e com a parábola do semeador, o que Jesus está dizendo para nós, através de Marcos 4, nos versículos de 26 a 29, é que, na prática, a nós compete apenas semear a semente. Na verdade, na prática, a nós nos compete anunciarmos a verdade. Na prática, você não conhece o coração do homem. Isso é o que está no meu espírito agora. Na prática, você não conhece o coração do homem. Na prática, você não tem o domínio se esse terreno é rochoso. Na prática, você não tem o domínio se esse terreno
se esse coração é um coração cheio de espinhos, que tem em meio aos espinhos, na prática o homem, aquele que recebeu a semente para semear, não, não sabe se aquilo que foi colocado naquele coração vai ser roubado de imediato ou não. Você e eu não temos essa condição de saber, mas o Senhor tem. Então, na verdade, o que nós devemos fazer como luz, como aquele que, que recebeu as sementes para semear, é lançar a semente. Tá? O tipo de coração que vai, onde a semente vai cair, não tá sobre o seu cuidado, não está sobre o seu domínio, não depende de você, depende do agir de Deus, depende, depende dessa capacidade que só o Espírito Santo tem, só o Espírito de Deus tem. E muitas vezes nos falta a maturidade espiritual para entender isso. Às vezes você pode olhar para uma pessoa e você dizer, olha, eu não vou falar da palavra não para essa pessoa não. E você julga pela aparência, porque ela é assim, ou ela é assado, tem um cabelo assim, parece que não vai receber, é uma pessoa, enfim, mas não lhe compete dizer isso. O que nós temos que fazer é lançar a palavra, lançar a semente. E você deve descansar no Senhor, porque, na verdade, a capacidade de fazer germinar, a capacidade de fazer a semente crescer, não depende de você. Né? É claro que depois, do ponto de vista natural, depois que a semente é germinada na terra e que ela cresce, você vai continuar aguando, você vai continuar podando, você vai continuar cuidando, mas a morte da semente, entre o período de que a semente é plantada, viva, e que ela morre para depois germinar e frutificar e romper o broto na terra, isso não depende de você. Isso depende do Senhor. Amém? Esse é o meu entendimento, glória a Deus. Por fim, nessa tentativa, né? Ou melhor dizendo, mas nessa perspectiva, não é tentativa, Jesus não tenta nada. Jesus é 100% de certeza. Nessa perspectiva de ainda de tornar claro para os discípulos e para aquelas pessoas o que era o reino de Deus, ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Ele vai dizer, aí você pode depois acompanhar comigo Marcos capítulo 4, versículo de 30 a 34. E Jesus vai dizer, de novo ele disse, Marcos registra, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos o reino de Deus? E aí ele vai dizer que, olha, nós podemos comparar o reino de Deus a uma pequena semente. E ele vai comparar, e diz que essa semente ela pode ser comparada a um grão de mostarda. E ele compara, porque a característica de um grão de mostarda é que ela é uma pequeníssima semente. E essa pequenina semente, vamos dizer assim, depois de sendo uma das menores sementes sobre a terra, ele diz que depois que ela é semeada, ela cresce e ela se torna tão grande, se torna a maior das hortaliças, e ele diz que se torna uma árvore tão frondosa, tão grande, que é possível as árvores dos céus, aninhar-se na copa dessas árvores. Então, o reino dos céus pode parecer algo assemelhada, a palavra pode ser assemelhada a uma pequena semente que é plantada no coração do homem, sendo como se, né, ela pode ser aparentemente pequena, mas depois de lançada no coração do homem, ela pode, e depois que ela germina, que ela cresce, que frutifica, ela se torna tão grande, tão frondosa, que é possível a receber, né, aves em torno dela. Poderá dar sombra, poderá proteger a outros, poderá permitir o crescimento de outros, poderá trazer vida para outros. É assim que eu entendo nessa perspectiva que Jesus fala ao rei, no que se refere ao reino de Deus, que seria
de algo tão pequeno, aparentemente pequeno na nossa visão, isso permite o crescimento do reino de Deus, e eu diria de uma forma exponencial. Da vida de uma pessoa, aqui eu vou fazer um paralelo, através de uma semente que é lançada na vida de uma pessoa, que aparentemente talvez ninguém dê nada por ela pode crescer tanto, ela pode frutificar tanto, e outras pessoas podem ser alcançadas por essa vida de tal forma que haja um crescimento do reino de Deus e mais pessoas vão sendo adicionadas ao reino de Deus, e nesse caso a igreja do Senhor. Então, meu amado, pegue as sementes que Deus já te deu. Pegue as sementes que o Senhor colocou à sua disposição e comece a semear. Comece a ressemear para o crescimento, para a expansão do reino de Deus, para que outras vidas sejam alcançadas, para que você, como luz do mundo, possa clarear a vida de outras pessoas, trazer outras pessoas para a luz. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. No nome de Jesus. Por fim, nós estamos praticamente chegando ao fim nesta noite, né, de estudo da palavra de Deus. Você está, meu irmão, minha irmã, na escola de sabedoria da Igreja de Atos, e nós, nesse tempo, lembrando, estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, e nós nos propomos nessa noite a estudarmos cerca de 5 episódios que estão no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, e nós já estudamos. O primeiro episódio que nós falamos foi a parábola do semeador. Depois, o segundo episódio que nós estudamos no capítulo 4 foi a parábola da candeia. Depois estudamos, né, lemos aqui, refletimos sobre aquilo que está na parábola da semente. E o quarto episódio que nós acabamos de refletir sobre o mesmo está na parábola do grão de mostarda. E agora, como eu disse, nós estamos entrando no último episódio, e o último episódio, na verdade, você também já estudou lá no Evangelho de Mateus, vai estudar em Lucas novamente, mas aqui retrata a autoridade e o poder do Filho de Deus acerca de coisas, de coisas espirituais. Na verdade, o texto relata um momento em que Jesus e os discípulos tinham acabado de ensinar tinha ensinado as multidões, e Jesus estava no barco, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo, e que existiam outros barcos perto daquela região, daquela região. Eles tinham acabado de deixar a multidão, e diz que registra os textos, o bíblico, que se levanta um vento, e junto com o vento se levanta uma tempestade, e aqui fica registrado que Jesus estava dormindo, Jesus estava extremamente sossegado, dormindo, e os discípulos eles vão ficar atônitos, ansiosos, preocupados, porque a tempestade era intensa, o vento era grande, e aí eles vão, então, acordar Jesus, né, para que Jesus, como se eles estivessem, e vão questionar Jesus se Jesus não se importaria que eles pudessem morrer, que eles pudessem perecer. E a Bíblia relata aqui, então, que nesse momento Jesus acorda, e a Bíblia vai dizer que Jesus vai repreender os ventos. Para ser mais fidedigno ao texto, no versículo de número 39 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, vai dizer assim: ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E aí, no versículo número 40, ele vai repreender os discípulos. Ele vai dizer aos discípulos, ele disse aos discípulos, versículo 40 do capítulo 4 de Marcos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eu queria que você entendesse aqui que, na verdade, existe um problema
poderá existir um problema na vida eu vejo essas parábolas aqui, antes né, de trazer essa outra reflexão, deixa eu dizer algo para vocês. Eu vejo aqui que essas parábolas elas estão todas integradas de alguma forma, né? Porque o evangelho é assim, ele é todo integrado. E eu fiquei entendendo aqui que uma das coisas que pode nos impedir de semear é quando nós olhamos para o vento, é quando nós olhamos para a tempestade. Jesus estava com essa passagem, eu creio que Jesus está ensinando aos discípulos que a incredulidade, né, a falta de fé, daqueles que têm as sementes na mão para semear, a incredulidade, a falta de fé, a dúvida poderá nos parar, poderá nos impedir de expandirmos o reino de Deus, poderá nos impedir de fazer o reino de Deus crescer. Por isso que Jesus, diante da situação da tempestade, eu creio que Jesus estava dizendo para os discípulos, com aquilo que eles já tinham recebido, com um tipo de conhecimento, com um tipo de ensino, de experiências que eles já tinham até então tido com Jesus, já foi dado para eles a autoridade, já foi dada para eles a capacidade de repreender o vento, de repreender o mar e dizer aquieta-te vento, aquieta-te mar. E no caso eles não precisariam falar no nome de Jesus, porque Jesus estava com eles. Amém? Mas, no entanto, Jesus vai repreendê-los porque eles, naquele momento, Jesus vai dizer assim no versículo 4, ainda não tendes fé. Se Jesus está dizendo que ainda não tendes fé, é porque havia uma expectativa em Jesus Cristo de que, naquela altura, por tudo que eles tinham visto, os milagres, os acontecimentos, né, a autoridade que já tinha sido dada para eles mesmos por si só já tinham capacidade de repreender aqueles eventos naturais. E aqui eu creio que é um momento em que a fé deles é provada. Então, o versículo 41 diz assim: eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, trazendo para a nossa realidade aqui nesse momento, eu queria dizer para você que, como semeadores, né, da palavra de Deus, como semeadores da boa semente, né, como aqueles que o Senhor nos chamou para sermos luz do reino de Deus, nós precisamos entender que em todo o tempo, né, nessa proposta de semearmos o reino de Deus, de anunciarmos o reino de Deus, de trazermos luz para a vida de outras pessoas, eu quero que vocês entendam, devemos entender, né, eu também quero me incluir aí, no nome de Jesus, que não em momento nenhum devemos perder a nossa fé. A Bíblia diz que o justo, na verdade, viverá pela fé. A Bíblia diz que o justo não anda por vista, mas o justo anda por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que, na verdade, nós devemos termos a convicção, né? E mantermos a esperança acerca das coisas que Jesus nos prometeu, acerca daquilo que Deus já nos prometeu, das promessas de Deus para nossas vidas. Então eu quero, nessa noite, orar por mim e orar por você, para que, diante de tudo isso que nós aprendemos, né, que nós possamos ter a convicção, a certeza de que fomos chamados para anunciar o reino de Deus. Fomos chamados para anunciar o reino de Deus. Somos chamados para sermos luz e sal na terra. E assim devemos nos comportar em todo o tempo, para que o reino de Deus continue crescendo, para que o reino de Deus continue sendo expandido, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Muito bem, assim nós chegamos ao fim da Escola de Sabedoria nessa noite, onde refletimos, meditamos um pouco sobre aquilo que está no Evangelho de Marcos, no capítulo número 4. E eu queria orar com você. Eu queria que você entrasse em concordância comigo, como igreja, como povo de Deus, como um semeador da palavra de Deus, como sendo luz do mundo, porque assim Deus nos constituiu, crendo que essa verdade revelada para mim e para você nessa noite possa ser gravada no nosso coração. Que essa palavra não saia do nosso coração. Que nós possamos ser
de fato, aquela boa terra, onde a palavra de Deus continua frutificando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muito bem, se tiver alguém ainda perto de você, chame para orar comigo, chame para orar com você. Vamos estar entrando aqui em concordância e assim nós vamos orar, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra revelada nessa noite. Queremos te agradecer, Pai amado, Pai santo, porque cremos no teu poder em operação. Até porque a tua palavra nos ensina que o evangelho é o poder de Deus em operação. Assim, Pai amado, Pai santo, Pai querido, eu oro para que essa palavra possa continuar guardada em nossos corações, para que essa palavra possa estar cravada nos nossos corações, Pai. E que nós, Pai, como discípulos do Senhor, como discípulos de Cristo, que nós, como luz, que fomos chamados para sermos luz e sal na terra, que nós, Pai, que fomos chamados para anunciarmos o reino de Deus, possamos em todo o tempo, Senhor, estarmos convencidos disso, estarmos convictos disso, Senhor, e que possamos continuar, Pai, fazendo parte da grande comissão, Pai, de que devemos anunciar o Evangelho a toda criatura, Senhor, espalhada pela face da terra, porque assim o Senhor nos constituiu para isso, como igreja do Senhor. Pai amado, Pai santo, Pai querido, que o Senhor fortaleça a cada dia a nossa fé, que o Senhor a cada dia edifique a nossa fé, Pai, no nome de Jesus. Honra e glórias continuem sendo dadas a todos nós, Pai. Honra e glórias continuem sendo dadas ao Senhor, na verdade, Pai. Por causa das nossas obras na terra, de todos nós na terra, na verdade é isso que deve ser dito, Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Pai amado, Pai querido, que essa palavra possa frutificar no coração do teu povo que nos ouve, que nos assiste nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos e dizemos amém. Muito bem, amados, que o Senhor da glória possa continuar te sustentando, possa continuar edificando a tua fé, te fortalecendo, e que você possa continuar lendo a palavra de Deus, que você possa continuar meditando na palavra de Deus, e eu declaro uma noite abençoada na presença do Senhor. Eu declaro uma noite de sono reparador, e que o Senhor da glória possa continuar cumprindo, né, as promessas dele na sua e na minha vida, na minha vida, porque na verdade Deus, aquele que nos chamou é fiel para cumprir as promessas dele em nossas vidas. Aquele que nos chamou é fiel para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Bem, que o Senhor continue te abençoando mais uma vez. Até mais, até a próxima. Eu creio que domingo o Senhor tem mais para mim e para você da palavra de Deus. Deus te abençoe muito mais. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.